Bom, vamos lá, gente. Vamos começar a falar agora de retas, entendeu? Aqui a gente precisa ir pontuando passo a passo, porque realmente é uma série de informações e todas elas são importantes, tá certo? Só que nós vamos começar a nossa parte de retas um pouco diferente, tá? Nós vamos recordar inicialmente um caminho que você já sabe de como determinar a equação de uma reta, que você aprende quando você estuda função afim, tá certo? Então nós vamos recordar esse caminho e aí juntamente com esse caminho nós vamos aplicar um outro caminho, que aí já vai ser a sua primeira etapa dentro da parte de equação da reta, tá? Então você vai começar, por gentileza, se você quiser aí, colocando aí no seu resumo, nós vamos colocar assim, ó, equação da reta. Só que nesse primeiro momento, nós vamos agir dessa forma, tá? Nós vamos agir dessa forma. Então vai ser o seguinte, você vai começar colocando um exemplo. Vou colocar assim, ó, determine a equação, da reta, que passa pelos pontos. Aí eu vou pegar aqui, ó, esse é o nosso primeiro ponto, ponto A, de coordenadas 1 e 2, e o ponto B, de coordenadas 3 e 4. Então, para a gente dar o nosso pontapé inicial para o estudo de retas, nós vamos começar recordando esse primeiro caminho, que é importante, tá? Esse primeiro caminho, que é o que a gente utiliza sistemas. Lembra disso? Então, por exemplo, primeira coisa, por 2 pontos, passa-se uma única reta. É uma informação lá da geometria plana que você tem. Então, nós vamos determinar a equação que forma essa reta agora, utilizando o caminho que é sistemas. Então, você vai fazer o seguinte, quando você trabalhou função afim, tá? Você viu uma função nesse formato aqui, ó, y igual a x mais b, correto? Então, o que nós vamos fazer nesse primeiro momento? Eu vou pegar o primeiro ponto, vou substituir aqui, onde tem x eu vou colocar 1, onde tem y eu vou colocar 2, sempre dessa forma, e aí nós vamos encontrar uma primeira equação. Depois nós vamos pegar o segundo ponto e nós vamos fazer da mesma forma, e aí nós vamos encontrar uma segunda equação. E aí a gente monta o nosso sistema e trabalha esse sistema, tá? Então vamos lá, pegando aqui o primeiro ponto, nós vamos encontrar 2, que é igual a A vezes 1 mais B. E aí a gente inverte a ordem aqui porque é mais convencional. Então aqui, ó, o que acontece? A vezes 1 é A, né? A mais B igual a 2. Então, a gente tem essa primeira equação aqui. Agora, a gente pega o segundo ponto e faz a mesma coisa. Então, aqui vai ficar assim, ó, 4, que é igual a A, que multiplica 3, mais B, tá? Organizando aqui, então, nós vamos ter 3A mais B igual a 4. Chegamos aqui na nossa segunda equação, tá certo? Fazendo aqui em cima, ó, vou montar aqui um sistema. Então, eu tenho A mais B igual a 2. E nós temos 3A mais B igual a 4. Estamos diante de um sistema 2 por 2, simples, com 2 equações e 2 incógnitas, tá? É claro que você sabe que você tem alguns caminhos que você pode aplicar,
mas existem dois que são mais tradicionais. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1, e aí o nosso sistema vai ficar assim, ó, fazendo isso, menos A menos B igual a menos 2. Por que que eu estou multiplicando por menos 1? Porque eu já enxergo o seguinte, aqui vai ficar menos B, na hora que eu somar com esse, o meu B ele vai desaparecer. A ideia é que uma das letras desapareça, entendeu? Aí você pode, por exemplo, também isolar uma letra de uma equação e substituir na outra, que é outro método, fica a seu critério, beleza? E agora, eu multipliquei por menos 1, tá aqui, feito isso, agora eu copio a segunda equação igual, 3A mais B igual a 4. Pronto. Agora eu vou somar uma equação com a outra, então nós vamos ter aqui, ó, menos B com mais B, 0. 3A com menos A é 2A, igual 4 com menos 2 é 2. E aí aqui a gente vai concluir o seguinte, o meu A vai ser igual a 1. Achamos o nosso primeiro valor. Beleza. Agora eu pego esse valor de A e escolho uma das equações, tá? Eu vou escolher essa primeira aqui, ó. E aí eu substituo o seu valor. Então, eu vou pegar a primeira equação aqui, A mais B igual a 2. Pego esse valor de A e coloco aqui agora, ó. Então, nós temos 1 mais B igual a 2. Passo 1 para lá, B é igual a 1. Encontramos o nosso valor de B. Pronto. Temos em mãos agora os valores de A e de B. E aí, então, a nossa equação fica assim, ó. Portanto, deixa eu copiar aqui. Nós sabemos que Y é AX mais B. E aí eu substituo, ó. Y vai ser igual a 1x, né? Mais 1 de B, que está aqui, ó. Pronto. Essa é a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui. É um dos formatos. Depois, ainda hoje a gente vai ver esse formato, esses outros formatos, tá certo? Esse é o primeiro caminho, é o caminho que muitos alunos gostam de seguir, fica a seu critério. Agora nós vamos ver um segundo caminho para resolver a primeira questão, tá? A mesma questão. Então vai ser o seguinte, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui. E aí, o que que acontece? Como que a gente vai proceder? Eu vou colocar aqui de novo os dois pontos. Eu não vou começar dali não, porque senão vai quebrar e vai ficar estranho. Resolvendo a mesma questão, nós temos que o ponto A tem coordenadas 1 e 2. E nós temos que o ponto B tem coordenadas 3 e 4. Então, vamos lá. Você vai, para começar, o exercício vai falar assim, ó. Determine a equação da reta. E aí você vai ver lá os seus dois pontos dados, ou ele vai te dar no gráfico, ou ele vai te dar no problema, ou ele vai te dar mais de 2 pontos, tá? Aí você vai escolher 2 para poder utilizar. Então, faça do jeito que você achar melhor. Só que se você optar pelo caminho que nós vamos ver agora, esse caminho é o seguinte, ó, você vai formar uma matriz. Então, deixa eu colocar aqui, porque dessa matriz nós vamos aplicar o determinante, por isso que eu já estou colocando entre barras. Só que você vai fazer assim, ó, eu vou pegar o primeiro ponto, vou colocar aqui, 1 e 2, o segundo ponto, 3 e 4. E aí você percebe que está faltando o terceiro, e ele vai ser algébrico, tá? Ou seja, x e y desse ponto. A terceira coluna você vai completar com 1, e aí agora a gente vai fazer conta. Então, um segundo caminho que você tem para você encontrar a equação de uma reta é calculando esse determinante aqui, tá?
Lembrando que a ordem que você vai disponibilizar os pontos aqui é indiferente, tá certo? Então vai ser o seguinte, eu posso começar colocando o meu ponto algébrico aqui em cima, tanto faz. Nós vamos aplicar Sarri, que você já sabe, que nós já recordamos no curso de Geometria Analítica. Então eu vou colocar aqui as duas colunas, 1, 2, 3, 4, x e y. Então, mais uma vez, nesse sentido, você vai manter o sinal. Nesse sentido, você vai inverter o sinal. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 4 vezes 1 é 4. 2 vezes 1 vezes x é 2x. 1 vezes 3 vezes y é 3y. Pronto. Então, agora nós temos as letras e tudo mais, é só ficar atento. E nesse sentido, nós vamos inverter o sinal. Então, nós temos aqui, ó, quando eu multiplico aqui vai dar 4x, aí eu inverto, menos 4x. Aqui vai ficar y, eu inverto, menos y. Aqui vai ficar 6, aí eu venho e coloco menos 6. Lembrando que já é uma reta. Então, os pontos, eles estão alinhados, porque nós estamos determinando a equação de uma reta. Então, se eu estou calculando o determinante da matriz desses 3 pontos, e eu já sei que é uma reta, então o determinante vai ser nulo, correto? Então, vamos lá. Nesse caso aqui agora, ó, vamos juntar os termos semelhantes. Menos 4x com mais 2x vai ficar menos 2x. Menos y com mais 3y vai ficar 2y. Menos 6 com mais 4 vai ficar menos 2. E aí eu pego e ponho, ó, tudo isso igual a zero. Tá? Eu estava falando isso de novo para você entender o porquê que eu tenho que igualar a zero, porquê que eu igualo a zero, tá certo? Primeira coisa, eu percebo que eu posso simplificar toda a equação por 2. Então, nós vamos ter o seguinte, aqui vai ficar menos x mais y menos 1 igual a zero. E aí, para ficar no mesmo formato, eu vou isolar o y. Se eu isolar o y, vai passar para lá, ó, era menos x, vai ficar mais x, era menos 1, vai ficar mais 1. Pronto. Então, veja, ó, utilizando o método dos sistemas, nós chegamos nessa equação e, calculando a equação da reta pelo determinante, chegamos na mesma equação e tinha que dar. Os métodos é que mudam, tá? Eu, particularmente, prefiro esse. Só que tem aluno que não gosta desse, por conta desses detalhes de sinais aqui, acaba confundindo e errando bobeira. Também não tem problema nenhum. Tá certo? Aí fica a seu critério agora. Bom, então esse é o nosso pontapé inicial da parte de retas. Só que agora, então, a gente vai falar de um negócio que é muito importante que você tenha em mente, que é o que nós chamamos de coeficiente angular. Então, você vai colocar aí no seu esqueminha o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Você vai colocar assim, ó. Vamos ver aqui. Coloca aí, por gentileza. Coeficiente angular. Nós vamos ver aqui inicialmente 4 situações, tá? Primeiro, porque assim, a nossa reta, ela vai formar ângulos no plano cartesiano em relação ao eixo x, tá? Então, você vai fazer o seguinte comigo. Vamos fazer 2 do lado de cá e 2 do lado de lá. Eu vou pegar aqui assim. Vamos desenhar esse primeiro plano. Sugiro que também você desenhe.
E aí eu vou colocar agora de cá. Já fazer duas aqui que fica livre. Aqui assim. Aqui. X e Y. Aí, deixa eu pegar outra cor aqui. A nossa primeira reta, ela vai ser assim. Aqui assim. E a de cá, ela vai ser assim. Pronto. Aí o que que acontece? O ângulo que a nossa reta, a gente sempre vai pensar no ângulo que a reta vai formar com o eixo X, tá? Então, quando eu olho esse caso aqui, ó, o ângulo é 0. Quando eu olho esse caso aqui, o ângulo, ele é de 90 graus. Então, nós temos a reta, é o que eu quero que você observe. Aí, esse ângulo nós vamos chamar de alfa. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, o ângulo é nulo. E nesse segundo momento, o ângulo é de 90 graus. Então, coloca duas coisas na sua cabeça. Para você calcular o coeficiente angular de uma reta, se você conhecer o ângulo, você vai aplicar a tangente dele. E aí é o que nós vamos fazer primeiramente. Depois nós vamos ver outra fórmula. Mas agora, se você conhecer o ângulo que a reta está formando com o eixo X, você aplica a tangente desse ângulo. Igual, por exemplo, nesse caso, dentro da geometria analítica, o coeficiente angular, ele vai ser representado pela letra M de mamãe, tá? Aqui dentro. E aí, então vai ser o seguinte, ó, nesse primeiro caso, né, o valor de M vai ser o seguinte, tangente de 0, que é 0. Então, quando o meu ângulo é nulo, o coeficiente angular é nulo. Agora, olha só, detalhes da trigonometria que você tem que dominar também. Nesse caso aqui, ó, o valor de M vai ser tangente de 90, que você sabe que não existe. Não existe. Se não existe, eu não tenho equação da reta quando forma um ângulo de 90. Percebeu? Ou minto, eu não tenho o coeficiente angular. Ele não existe. Percebeu? Então aqui, ó, são as nossas duas primeiras situações que você vai se deparar. É claro que é teoria. Se a minha intenção é calcular equação da reta e tudo mais, então ela vai ter um ângulo, ela vai estar dentro, né, daquilo que se aceita. Então você vai fazer o seguinte, agora, tem outras duas situações que vai ser assim, ó. Deixa eu projetar aqui. Deixa eu desenhar aqui. Vou fazer os outros dois planos só para você ver. Então, a primeira coisa para você calcular o coeficiente angular é, se você conhece o ângulo, basta você aplicar a tangente do ângulo. Não esqueça isso. Tem algumas questões que essa será a sua saída. É claro que os outros caminhos são mais utilizados, tá? Porque tem um grau de dificuldade um pouco maior. Então, você vai pensar o seguinte. Vou fazer assim, ó. Aí, agora, até essa questão do ângulo, ela vai ficar mais clara. Deixa eu colocar aqui. Ó. Aqui eu vou fazer assim. E aqui eu vou fazer assim. Aí eu vou usar agora o vermelho, só para você enxergar outra coisa comigo. Ó,
O ângulo, você sempre, vou pôr aqui alfa, você sempre vai analisar ele assim, ó. Partindo do eixo X no sentido anti-horário. Então, veja, essa reta está formando esse ângulo alfa aqui com o eixo X. Essa reta está formando esse ângulo alfa aqui com o eixo X, ó, sempre partindo do eixo X no sentido anti-horário. Detalhe, esse ângulo aqui, ele é um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Menor que 90 graus. E esse ângulo aqui, ele é um ângulo obtuso, ou seja, é um ângulo que está entre 90 e 180 graus, correto? Nesse caso aqui, se você aplicar a tangente do ângulo, que aí o exercício vai te dar, né, menor que 90 graus, então você vai poder afirmar que o coeficiente angular, ele é maior do que zero. Como nós não conhecemos o ângulo, igual ali é diferente, tá? Então, toda vez que você tiver o ângulo agudo e você aplicar a tangente desse ângulo, o coeficiente angular vai ser maior do que zero. Ao passo que quando você tiver um ângulo obtuso, e aí você vai aplicar a tangente, o coeficiente angular dele, nesse caso, vai ficar menor do que zero, tá? Do que zero. Raramente você vai encontrar uma questão que vai utilizar dessa teoria. Raramente. Normalmente você vai ter o ângulo em mãos e aí você vai aplicar e ponto final. E vai dar certo. Beleza? Bom, mas guarde essa informação. Assim que a gente for trabalhar exercício aqui, você vai ver que ela virá à tona. Então, para você trabalhar coeficiente angular, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é, se eu tenho o ângulo que a reta vai formar, eu aplico tangente, correto? A segunda regra que você tem é o seguinte, tá? Se você pegar pelo seu livro, a regra mesmo, é o que a gente vai ver agora, ó. Você vai colocar assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui assim. Você vai colocar o título assim. Vamos lá. Você vai colocar assim. Coeficiente. Ó. Coeficiente angular, dados 2 pontos. Dados 2 pontos. O que acontece? Às vezes, você vai calcular a equação de uma reta e você vai precisar do coeficiente angular dessa reta. E aí você tem 2 pontos. E aí você vai utilizar a fórmula que nós vamos ver agora. É claro que se eu tenho 2 pontos, para determinar a equação de uma reta, eu prefiro seguir o caminho de montar a matriz e calcular o seu determinante. Eu prefiro, entendeu? Então, mas aí fica a seu critério, tá? Então, nós vamos fazer assim, só para você ter uma noção. Não vou fazer o plano aqui não, porque cai na mesma coisa. Eu tenho aqui o ponto A, por exemplo, x de A e y de A, e eu tenho aqui o ponto B, x de B e y de B. Aí é a mesma letra representada, a letra M. Então, M vai ser o seguinte, qual que é a fórmula que nós temos? Você vai pegar aqui, ó, o y primeiro. Y de B
menos o y de A, dividido por x de B menos x de A. Correto? Você pode inverter? Pode. Deixando claro que em cima sempre é y, embaixo sempre é x. Inverter como? O que eu estou falando? Por exemplo, você pode colocar assim, ó, y de A menos y de B, dividido por... Aí você inverte aqui, ó, x de A menos x de B. Não tem problema nenhum, tá? Se você pegar o seu livro, deixa eu ver aqui, ou então a gente pega um exemplo aleatório, só para a gente calcular. Aqui nos exercícios, ele fala para a gente encontrar a equação da reta. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um exemplo aleatório só para a gente fazer esse fechamento aqui, ó. Você vai pegar o exemplo assim. Ó. Determine o coeficiente angular da reta, que passa pelos pontos. Aí eu vou pegar aqui, ó, tá? Pelos pontos. Aí eu vou pegar o ponto A, vou pegar até o mesmo que a gente utilizou ali, ó, e o ponto B. 3 e 4, tá? Só mesmo para a gente aplicar a fórmula para você ver. Então, coloca na sua cabeça, esse aqui é o segundo caminho. Então, se você precisar calcular o coeficiente angular de uma reta, até agora você tem dois caminhos. Se você conhecer o ângulo, você aplica tangente. E se você conhecer dois pontos, você vai aplicar essa fórmula aqui, se for o caso. Beleza? Então, vamos aplicar a fórmula aqui, ó, para a gente fazer o fechamento. Então, M aqui vai ser o seguinte, ó. Y de B, que é 4, menos Y de A, que é 2, dividido por X de B, que é 3, menos X de A, que é 1. Então, tá aqui, ó. Pronto. 4 menos 2 é 2, dividido por 3 menos 1, que é 2. Se você faz a divisão, 2 por 2 é 1, tá? Lembra que, pela teoria que eu falei com você, quando o meu ângulo for agudo, o valor de M ele é maior do que zero, é positivo. Olha aqui, M igual a 1. Então, se a gente for desenhar essa reta no plano, com certeza o ângulo que ela vai formar é um ângulo agudo, tá? É bom tomar esses pequenos cuidados teóricos, porque vai que, né, se você for um estudante que vai prestar muita prova, e aí você então acaba que se depara com questões que utilizam também desses detalhes teóricos e às vezes ali na hora você não saca a ideia do problema, tá? Beleza? Então, ó, chegou o alarme porque para a gente encerrar essa aula e aí nós vamos para a nossa próxima aula. Aí na próxima aula nós vamos prosseguir. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui ainda, porque a gente tem que fazer um fechamento antes de trabalhar, né, pontuar algumas questões. Belezinha? Até lá!